protocolo que me faça calar se eu tiver uma oportunidade de falar sobre isso com qualquer pessoa que seja. Fala, jovens! Janja finalmente confessa que quebrou o protocolo diplomático na China para falar mal do TikTok na cara do dono do TikTok. Mostra a todos que quem manda no governo não é o Lula. Veja! Eu acho que tem 3 pontos a ser analisados nesse caso aqui. O primeiro, a conduta do STF de ficar liberando áudios ao picadinho como se fosse um órgão querendo jogar para a plateia, querendo a opinião pública, mudar a opinião pública, formar a opinião pública, quase que num aspecto de um pré-julgamento, né? De forma muito seletiva, inclusive. Teremos finalmente as imagens dos palácios e todas as invasões do 8 de setembro que foram simplesmente deletadas, sob a responsabilidade do ministro da Justiça da época, que chamava Flávio Dino, que não foi diligente para guardar provas de um caso extremamente grave que agora criou-se uma narrativa de golpe do 8 de janeiro, né, que simplesmente era um bando de baderneiro inconformados, não tinha absolutamente nada de golpe naquele momento. Então, me causa espécie uma Suprema Corte ter um comportamento desse. Parece um reality show, parece que está jogando para a plateia. Eu me pergunto se as grandes cortes, as Supremas Cortes dos Estados Unidos também ficam fazendo esse tipo de coisa no varejinho, entregando vídeo, áudios e querendo mexer com a opinião pública. O segundo ponto, Basílio, eu acho que é o seguinte, o áudio em si, né? Quem é o interlocutor? Qual é o contexto desse áudio? Essa pessoa está falando com quem? Será que eles estão lá num pesqueiro, se gabando, falando um monte de bobagens? Ou é um áudio privado de pessoas que estão falando, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, cortado cabeça e estava com tudo para fazer as coisas e não fizeram nada? Esse áudio tirado do contexto, no recorte, como está apresentado, para mim ele não tem nenhuma validade. Há N interpretações, tanto a favor quanto contra. Então eu não vejo que esse áudio esteja contribuindo para alguma coisa. Mas quando ele é solto, de forma seletiva, sem interlocutor, sem um contexto, ele induz a opinião pública a tirar conclusões de que havia quase que um golpe completamente armado, cheio de todos os exércitos, todas as armas, tudo do lado deles. E isso vai contra, inclusive, o próprio relato daqueles pretos lá, que parecia mais uma família de patetas, né? Que para dar um golpe perde o Uber, perde o táxi e não leva arma e cai a coisa na rua, uma coisa assim quase que man-baby, ridícula. E por último, a questão do respondendo especificamente, eu acho que no fundo ajuda o Jair Bolsonaro, porque ele mostra claramente de que ele não concordou, que ele não ia apoiar esse tipo de coisa maluca, patética, essa coisa de pessoas sem menor razão, e, portanto, ele se isenta de qualquer risco desse negócio. Né? Uns aloprados mesmo, pelo que parece, se o áudio tiver um contexto realista. Eu daria, quer dizer, a gente cada um entra com uma ideia, né? Eu daria, assim, eu faço uma ideia desse áudio como um áudio que favorece um pouco o Bolsonaro. Por quê? Porque dá a impressão de que o Bolsonaro não quis avançar um pouco mais. Que o Bolsonaro recuou, ficou dentro das 4 linhas, como ele disse. Essa história de ficar dentro das 4 linhas. Agora, antes de entrar no outro áudio, que eu acho que prejudica o Bolsonaro, dessa semana também, eu queria mencionar uma coisa que sempre me impressionou nessa história. E ele falar que ia matar meio mundo, né? É tão raro essa imagem para matar meio mundo. De modo geral, você mata todo mundo ou mata quem aparecer, mas meio mundo me pareceu assim, um momento assim da polarização brasileira. Né? Eu vou matar meio mundo, vou matar o outro lado, entende? O presidente da República de então, o presidente Jair Messias Bolsonaro, não vetou os dispositivos que prorrogavam a atuação das associações. Então, as informações que o colega Exalci traz corroboram com o que nós estamos dizendo. A fraude foi estruturada durante o governo anterior e está sendo desmontado pela CGU e pela Polícia Federal no curso de nosso governo. CPMI é direito da minoria, mas nós estamos falando aqui de uma circunstância em que a investigação está ocorrendo, em que as empresas estão sendo desnudadas, em que cada vez mais diagnosticamos que personagens do governo anterior participaram e atuaram nas fraudes. Na prática, se eles realmente reconhecem que era 2019, eles já deveriam ter assinado a CPMI há muito tempo. Agora, eles estão dispostos a assinar exatamente para poder ocupar a CPMI, tomar a CPMI, como fizeram no 8 de janeiro. Mas eu quero ver se realmente eles querem a transparência, a apuração, então vamos assinar, vamos fazer a leitura e começar imediatamente. Independente de quem seja governo, nós precisamos apurar quem fez esses desvios, que realmente foi um ato de covardia, pessoas vulneráveis,
pegaram realmente as pessoas indígenas, analfabetas. Né? E olha, viu, Randolfo, tem aí, vai se preparando. Acabei de participar da reunião aqui da Defensoria. Eles terão que devolver em dobro em função do Código do Consumidor e ainda outras penalidades que estão por vir. Então, vamos sim instalar imediatamente. Espero que Vossa Excelência nos ajude para que seja feita a leitura dia 27 e a instalação na semana seguinte. E vou mostrar para o Brasil quem é realmente que fraudou a Previdência, os velhinhos aí do INSS. Por isso, o diálogo constante, o acompanhamento responsável, a definição de limites e a responsabilização das plataformas digitais são medidas igualmente indispensáveis para a sua proteção. E aqui eu faço outra pausa para falar que em nenhum momento eu calarei a minha voz para falar sobre isso. Em nenhum momento, em nenhuma oportunidade. Não há protocolo que me faça calar se eu tiver uma oportunidade de falar sobre isso com qualquer pessoa que seja, do maior grau ao menor grau, do mais alto nível a qualquer cidadão comum. Então, eu quero dizer que a minha voz, vocês podem ter certeza que vai ser usada para isso. E foi para isso que ela foi usada na semana passada, quando eu me dirigi ao presidente Xi Jinping, após a fala do meu marido sobre uma rede social. Então, eu quero dizer que eu, como mulher, não admito que alguém me dirija dizendo que eu tenho que ficar calada. Eu não me calarei quando for para proteger a vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Desculpe, mas eu precisava falar isso. É urgente a regulamentação dos espaços digitais. Quantas crianças precisamos perder? Quantas pessoas ainda precisam sofrer violências para que consigamos um espaço saudável na internet? Gente, o governo brasileiro foi para a China e gravou um vídeo na praça, ali na Praça da Paz Celestial. Gravou um vídeo, perfilou todos os ministros e gravou um jogralzinho que é de um absurdo. E olha, já deve ser da gestão atual do Sidônio, hein? Os ministros fazendo positivo, um falando, temos energia, viva a COP, por um Brasil melhor, pela agricultura brasileira, viva não sei o quê. O que você fala? Eu fico imaginando o Xi Jinping chegando no Brasil com seus assessores, seus secretários, seus ministros e tal, e lá na Praça dos Três Poderes gravando um videozinho, com todos os ministros chineses falando, fazendo suas declarações, ou então o Donald Trump fazendo a mesma coisa, colocando seus ministros todos, não são ministros, são secretários, fazendo um videozinho. Isso é uma coisa infantil, mas nós fizemos. Aí a culpa é da Janja. A Janja é que destoa. O governo vai para lá e o presidente da República dá uma entrevista dizendo que vai trazer para o Brasil, a convite, né, convidou, pediu ao Xi Jinping, especialistas para nos ajudar a fazer a regulamentação das redes sociais. A China. A gente não pode fazer sozinho, a gente tem que pedir para a China. A China, o berço da liberdade, vai nos ensinar a fazer a regulação das redes sociais. Um país que tem censura vai ensinar um país que não tem censura a fazer isso. E a Janja é que destoou quando pegou e falou do TikTok. O governo que volta de lá dizendo que trouxe 27 bilhões de reais em projetos que não serão concretizados num ano, nem muito menos neste ano, mas ao longo de algum tempo. Portanto, o valor é mínimo, é desprezível. Basta olhar que uma única fábrica, aliás, um único investimento anunciado nos Estados Unidos pela Hyundai, uma empresa coreana, é 5 vezes maior um investimento da Hyundai nos Estados Unidos. E a gente tem montadora, rede de fast food, empresa de delivery, somando tudo ao longo dos anos, vai dar 27 bilhões de reais, como se fosse uma grande conquista, um negócio do outro mundo. Dinheiro que já viria para cá se a missão brasileira não fosse para lá. Missão brasileira com 200, 300 pessoas.